Em Mateus 13, Jesus fala por meio de parábolas. Ele fala à multidão por meio de parábolas. Para compreender as parábolas, primeiramente nós devemos ser seus discípulos. Se não formos discípulos, nós não compreenderemos as parábolas. Se permanecermos no meio da multidão, apenas ouviremos sem compreender. Mas se nos tornarmos discípulos, e só nos tornamos discípulos andando com o Espírito de Jesus Cristo, esta realidade somente nos vem por meio da fé. E a fé operosa, aquela que opera em nossa alma, de tal maneira que aprendemos a andar com Deus. Das parábolas que Jesus proclamou, ele explicou duas parábolas, a do semeador e a do joio e do trigo. Note que nas três primeiras parábolas, Jesus fala a respeito de semente e de semear. Na primeira parábola, a do semeador, semeia a boa semente, que é a palavra de Deus. Logo na segunda parábola, a do joio e do trigo, vem o inimigo. Satanás aparece logo após o início do ministério do bom semeador. E ele vem semear algo falso no meio do trigo. Parece, mas não é. É o joio. Quando chegamos na terceira parábola, e a parábola do grão de mostarda, também é sobre semente. E ele diz assim na parábola que nós vamos meditar agora. Essa ele não explicou para os seus discípulos, mas nós podemos compreender na intimidade que podemos desenvolver com ele, ouvindo a sua voz e os seus ensinamentos. E também explicando por meio das Escrituras, as quais interpretam plenamente os ensinamentos de Cristo. Então vamos à terceira parábola. Capítulo 13 de Mateus, versículo 31. Outra parábola lhes propôs, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda, que um homem tomou e plantou no seu campo, o qual é, na verdade, a menor de todas as sementes. E, crescida, é maior do que as hortaliças, e se faz árvore, de modo que as aves do céu vêm aninhar-se nos seus ramos. Vamos recordar o que está escrito e os elementos da parábola. O primeiro elemento da parábola é o grão de mostarda. O segundo elemento é ela cresce e se faz árvore. É a árvore que era a mostarda. E o terceiro é que as aves do céu vêm aninhar-se nos seus ramos. Então vamos recordar no que as Escrituras dizem a respeito desses elementos para compreendermos a parábola. Primeiro, o grão de mostarda. Jesus mesmo disse que se a nossa fé for como um grão de mostarda, ela terá poder. Portanto, o grão de mostarda se refere à fé que nós recebemos em Cristo. Mas, quando nós recebemos a fé em Cristo, o grão de mostarda representa a palavra pura que nós recebemos. Ela é comparada a uma hortaliça, pois a mostarda e a sua semente é algo muito simples e humilde. O reino de Deus, naqueles que desenvolvem normalmente segundo a natureza divina, são como e deve ser como essa hortaliça, simples e humilde. Mas algo aconteceu no desenvolvimento da mostarda.
ela cresceu demais, se fez árvore. Vamos recordar que no início, no livro de Gênesis, quando Deus criou todas as coisas, ele faz todas as coisas segundo a sua espécie. Portanto, a mostarda é uma espécie de hortaliça pequena, de pequeno porte. Dizer que ela se faz árvore significa que ela se tornou outra coisa, ganhou outra natureza, ela foi corrompida, ela cresceu demais. Então, o orgulho e as coisas da carne entraram. E cresceu tanto que se faz árvore, de tal maneira que as aves do céu vêm e se aninham. Elas se aninham. Aninhar significa permanecer. E quem são as aves do céu? Portanto, vamos recordar. Houve uma deterioração da espécie, uma mudança da palavra de Deus, que é a fé, que é a semente de mostarda, que é a hortaliça, o desenvolvimento da fé no nosso coração. Lembramos que em Coríntios está escrito que nós somos lavoura de Deus. Nós somos plantação do Senhor. Então devemos ser simples e humildes. Quando há esse desenvolvimento? É quando o homem natural entra no cristianismo, toma a Bíblia, toma as Escrituras, toma o nome de Jesus, toma o nome de Deus, fala do Espírito Santo. E assim há um crescimento e a mostarda se faz árvore, se torna algo orgulhoso, com aparência exterior. Uma árvore é vista de longe, uma mostarda não. Então, o cristianismo se torna algo vistoso, com aparência exterior. Mas a pior coisa que Jesus revelou foi que as aves do céu vêm morar nele. Vêm aninhar-se na árvore. Quem são as aves do céu? Está na interpretação de Jesus da parábola do semeador, quando ele diz que joga a semente na beira do caminho, as aves do céu vêm e comem. Quando ele interpreta as aves do céu, ele diz que as aves do céu é o maligno. Então veja que o maligno entrou no meio cristão. Não veio somente com o joio. O joio, ele confunde, pois ele parece ser cristão, mas não é. Agora a semente de mostarda que degenerou da sua espécie, que devia ser simples e humilde, é o cristão orgulhoso. O pior orgulho é o orgulho espiritual. É aquele que se sente dividido com os que creem. É aquele que se sente mais, maior e melhor. E não percebe que é pó e que a vaidade é inútil. Apesar de carregar o nome de Cristo. Carregam também o maligno. Somente por meio da comunhão com Cristo, à luz do mundo, é que podemos compreender a dimensão da realidade do poder maligno, do orgulho e da vaidade. Isto é a carne humana. E quando falamos da carne, é o homem natural. É a alma, os pensamentos do homem no seu corpo. Portanto, esta parábola é a revelação do que se tornaria o cristianismo. O reino do céu, onde entrou todo tipo de carnalidade. Observem o livro de Atos. No livro de Atos nós temos a igreja pura, dirigida pelo Espírito Santo. Observe o que existe no livro de Atos.
irmãos dirigidos, ensinados, corrigidos, disciplinados pelo Espírito Santo. O Espírito Santo precisou de dar a Pedro uma visão a respeito de pregar aos gentios, porque ele não concordava, mas o Espírito o ensinou. Leia o livro de Atos. Após o livro de Atos, vem a carta aos Romanos. E a carta aos Romanos, logo no capítulo 1, diz que havia um risco de raciocínios humanos, parecendo inteligente, mas ser loucura, de transformar a glória de Deus em imagem de homem. Depois vem a carta aos Coríntios. Ali, o Espírito Santo tenta mostrar que a sabedoria humana não pode entrar na igreja. A palavra do homem não pode entrar na igreja. Não serve para a igreja. O que é para a igreja é o Espírito de Jesus Cristo. Cristo é sabedoria de Deus, poder de Deus e a nossa salvação. Portanto, busque intimidade com Jesus. Não se engane no meio das multidões. Não se engane com o número de pessoas. Cuidado com a vaidade e com a carne, pois ela é inimiga do Espírito. Por meio dela, o maligno entrou e ainda não podemos perceber inteiramente quantas coisas foram estragadas, quantas coisas foram mudadas por estes homens carnais e malignos. Mudaram a semente de mostarda em árvore, em algo grandioso aos olhos dos homens. Portanto, convém meditarmos na palavra de Deus de dia e de noite e buscar comunhão com o Espírito. E só assim poderemos compreender o que Jesus ensinou. Que a graça de Deus e o amor de Jesus Cristo e que cada irmão permaneça na simplicidade de Cristo. Quando Paulo fala da simplicidade de Cristo, ele cita o maligno antes. Ele diz, eu temo que, assim como a serpente enganou Eva, vocês também tenham corrompido os vossos pensamentos ou sentidos. E se apartem da simplicidade que há em Cristo. A carne inventa, aumenta, degenera a semente de mostarda. Bendito seja o Senhor pela verdade, pelo seu Espírito, pelo seu ensino, pelo seu corrigir, pelo seu educar, pelo seu amor por todos nós. Permaneçam em Cristo. Então, conhecendo a verdade, você será livre. Amém.